E até que enfim, até que enfim. Então, tem gente aí? Tem gente aí? Por favor, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Deixa eu puxar para mim. Então, pessoal, boa noite, boa noite. Ah, meu filho, tô aqui num dilema que tá ruim. Aqui em casa. Na verdade, eu moro no meio do mato, fiz uma opção, né? E, portanto, essa opção tem lá seus inconvenientes, né? E aí, um dos inconvenientes é exatamente o fato de que a internet aqui realmente não é boa, né? Então, tem razão, você que pediu aí para que não fique fazendo muito comentário, obrigada, Tami. Então, vejam, se a gente ficar escrevendo muito assim, vai ficar complicado, vai ficar travando e realmente a minha internet é muito fraca, certo? Eu vou falar sobre os áudios, pode deixar. Então, obrigada, Raisol. Na verdade, minha casa aqui é realmente um lugar muito legal, bem bonito, bem assim. Eu moro numa reserva, para você ter uma ideia, de vez em quando a gente vê tucano aqui. Então, assim, é bem diferente, né? Então, vejam só, gente, na verdade, eu combinei com o Yuri entrou mais cedo. Ô, meu amigo, que ótimo! É porque eu tô aqui com a internet bem ruim, mas eu espero que todo mundo escute e que dê pra gente comentar algumas coisas. Lógico que a gente tem aí uma novidade, né, do fim da tarde, que é a questão dos áudios de gravação apresentados aí pelo Moro, né, à imprensa, e nós vamos também falar sobre essa questão dos áudios, mas é importante que vocês assistam o Periscope do Yuri, para quem não ouviu ainda o Periscope do Yuri, quem não assistiu, é importante que vocês assistam, o Yuri Carneiro. E também é interessante que vocês assistam o Periscope do professor Matheus Carvalho, né? Então é @Matheus Carvalho Prof. E, na verdade, ai que bom, fico feliz que não tenha travado aí. Então, o Periscope do Matheus não diz respeito à questão da prerrogativa, mas fala da questão do ato administrativo, se é um ato administrativo ou se é um ato político, a nomeação do Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Então, o Matheus explica isso muito bem e vai falar também sobre a questão de um possível desvio de finalidade nessa nomeação, e esse desvio de finalidade poderia levar à discussão sobre a anulação do ato. É bem interessante que vocês assistam o Periscope do Yuri e o Periscope do Matheus, porque, em especial, o Periscope do Matheus, o Matheus está falando, sabe, Yuri, bem interessante, depois vale a pena que você assista. O Matheus está falando sobre os requisitos do ato político e como é que poderia ser contestado esse ato político, e a questão sobre o desvio de finalidade. Só que quando o Matheus gravou o Periscope dele, veja, ainda não havia divulgação dos Matheus Carvalho Prof. Matheus Carvalho Prof. Então, ainda não havia, sabe, Yuri, a discussão, a divulgação dos áudios, né? Dos áudios do que o Sérgio Moro forneceu, que é a questão do áudio da Dilma conversando com o Lula sobre a remessa do documento de posse para ele, caso numa emergência ele viesse a precisar daquele documento de posse. Eu acho, e o Matheus deixa claro, que o grande problema da impugnação de um ato político, como é o caso da nomeação do Lula, né, enquanto ministro, que é um ato discricionário do governo, isso vale a pena assistir, vale a pena, tá? Tá no Facebook dele, tá no Periscope, tá no Facebook dele também, eu também botei no meu e tal. Então, na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, o Matheus coloca lá o seguinte, que através de uma ação civil pública ou através de uma ação popular, seria possível atacar esse ato de nomeação sob o argumento de um possível desvio de finalidade. Mas que a grande dificuldade dessa ação civil pública ou dessa ação popular seria exatamente provar, não é, que houve o desvio de finalidade. Como conseguir a prova de que há um desvio de finalidade nessa nomeação ao ponto de se buscar uma anulação? Eu vou falar sobre essa questão da interceptação, pode ficar tranquilo.
da nomeação do Lula como ministro. Então, há um desvio de finalidade? Realmente existe um interesse público ou ele foi nomeado apenas ou com a principal função de se burlar aí a questão da competência, de se blindar o Lula para fins de impedir uma eventual prisão que seria iminente, né, que estaria aí nas beiras de acontecer. Então, o áudio que foi divulgado, me parece, ajuda muito essa discussão sobre a prova do desvio de finalidade. Então, eu acho bem interessante isso e por isso resolvi que a gente vai começar a discussão sobre essa questão do áudio, né? Então, para quem não ouviu ainda, o áudio já foi divulgado, já está na imprensa, já está, lógico, nas redes sociais, na internet e tudo mais. Mas a figura do áudio, que é uma interceptação telefônica autorizada pelo Sérgio Moro contra o Lula. Então, vejam, o alvo da interceptação telefônica era Luiz Inácio Lula da Silva, que quando da decretação, quando da decisão que interceptou o telefone do Lula, não possuía prerrogativa de função. Então, reparem, o Sérgio Moro, quando proferiu a decisão de interceptação telefônica, e aí nós não vimos os autos, é evidente, mas a gente parte da premissa de que a interceptação telefônica foi decretada, foi decidida, não é? Dentro, autorizada, nos limites da lei. Vejam, quando da decisão de interceptação telefônica do Lula, realmente o Moro era competente. Então o Lula ainda não tinha prerrogativa de função. E se ele não tinha prerrogativa de função, a decisão é válida. A decisão, ela pode, obviamente, embasar aí essa interceptação, que é considerada lícita. Ana, mas o Lula agora, a partir de hoje, não é isso? 16 de março, ele tem prerrogativa de função. E aí, se ele tem prerrogativa de função a partir de agora, veja, esse áudio ainda assim pode ser utilizado? Gente, essa é a figura da teoria do juízo aparente. O que é essa teoria do juízo aparente? Quando da decretação da interceptação telefônica, quando da decisão que autorizou a interceptação telefônica, veja, Lula não tinha prerrogativa e, portanto, o juiz Sérgio Moro era competente. Então, efetivamente, veja, não há óbice, não há inconveniente em relação à interceptação telefônica do Lula. E quando, gente, aí essa é a grande preocupação, eu estou vendo que as perguntas giram em torno disso. Ana, mas peraí, a interceptação telefônica foi do Lula, mas pegou uma conversa do Lula com a presidente Dilma Rousseff. Ela é presidente da República e ela tem foro privilegiado. E já tinha foro privilegiado antes, né? Lógico, tem foro privilegiado já há 5 anos e pouco, certo? Nesse caso, essa conversa pode ser utilizada? Ela poderia ter sido interceptada? Gente, o Sérgio Moro não interceptou o telefone da Dilma. O Sérgio Moro interceptou o telefone do Lula e, portanto, vai captar o áudio das conversas do Lula com várias pessoas, tenham elas prerrogativa de função ou não. O Sérgio Moro não poderia interceptar o telefone da Dilma, ficou claro? Mas ela pode interceptar o telefone do Lula e colher as conversas que o Lula travar com várias pessoas, inclusive com a presidente Dilma. Então, num primeiro momento, eu não vislumbro ou não entendo qualquer tipo de ilicitude ou ilegalidade na decisão do Moro, a não ser que lá dentro dos autos, lógico, novamente, gente, tudo que a gente fala sem ver o processo, não é isso? Sem estar realmente com isso. E, gente, vamos compartilhar aí, compartilhem para mim esse nosso vídeo nas suas redes sociais, é importante, e botem bastante coraçõezinhos. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que quando o Sérgio Moro, a divulgação da gravação, é que eu acho que é um problema. Aí foi feita uma pergunta
importante, o Moro poderia ter divulgado? Aí vem uma segunda discussão. Uma interceptação telefônica, ela corre em segredo de justiça. E enquanto ela corre em segredo de justiça, veja, me parece que a principal pessoa a preservar esse segredo de justiça deveria ser, evidentemente, o próprio juiz processante. Em relação a isso, ao fato dele ter quebrado o segredo de justiça da interceptação, é que eu acho que pode haver uma discussão, mas em relação à conduta do Sérgio Moro, ou seja, se ele teria ou não violado um sigilo funcional nesse caso. Mas isso não vai tornar ilícita aquela gravação colhida, entenderam? A gravação, ela realmente pode ser utilizada. E me parece, vejam, agora é uma impressão pessoal minha, que talvez o Moro tenha feito a divulgação do áudio exatamente para viabilizar essa discussão sobre o desvio de finalidade na nomeação do Lula. Talvez tenha sido essa a intenção, enfim. Agora, realmente, a gravação, ela não é, na minha opinião, e dentro dos limites daquilo que a gente conhece sobre o processo, eu também acho que a divulgação foi arbitrária, mas é como eu falei, eu não acho que isso, não é que tenha sido arbitrária, eu acho que ela tecnicamente foi indevida, mas ela não torna isso ilícito, tá? Então, essa é a primeira grande discussão aqui. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Processualmente, qual é a preocupação? Sérgio Moro podia ter interceptado o telefone do Lula? Podia. E por que podia ter interceptado? Porque Lula não possuía foro privilegiado quando da interceptação. Então, essa é a questão mais importante. Ah, mas agora ele tem foro privilegiado. Beleza. Reparem, a teoria do juiz aparente, ela é ainda mais profunda do que a gente está falando. Porque a teoria do juiz aparente é assim, imaginem que um delegado de polícia esteja investigando um determinado caso e não saiba quem é o infrator. Não sabe, simplesmente não existem ainda indícios suficientes de autoria. Mas, dentro dos limites do que ele possui, ele intercepta o telefone de algumas pessoas em relação a quem existem fundadas suspeitas, existem alguns indícios. Nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado. Então, o delegado representa o juiz competente, o juiz de primeira instância intercepta o telefone dessas pessoas durante uma investigação, durante um inquérito policial, sei lá, que apura o crime X. E aí, durante essa interceptação telefônica, eu descubro o envolvimento de alguém que possui prerrogativa de função neste crime, ou descubro o envolvimento de pessoas que possuem prerrogativa de função em outros crimes, né? Novamente, quando do período da interceptação telefônica, quando da decisão que autorizou a interceptação telefônica, ninguém sabia que existia, né, que existia alguém com prerrogativa. Então, a interceptação era válida e a partir do momento em que se descobre o envolvimento de alguém que tem prerrogativa de foro, é simples. Aí o delegado tem que dizer assim, olha, agora eu não posso investigar mais. O juiz tem que dizer, agora eu não posso mais interceptar esse telefone e remeter o feito para o juízo competente, que é o que o Moro vai fazer agora. Veja, o Moro, no momento em que Lula vira ministro, certo? Obrigada, meu anjo. No momento em que Lula vira ministro, o que o Moro vai fazer? Agora eu não posso falar mais nada, eu não posso decidir mais nada, eu não posso fazer mais nada, eu também não posso continuar interceptando o telefone do Lula. Eu tenho que remeter tudo isso para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, Lula tomando posse, o que você tem agora é um ministro, certo, da República, e enquanto ministro da República, artigo 102 da Constituição, diz que ele deve ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, agora a gente precisa discutir uma outra questão, que é a seguinte, peraí, mas Lula virou ministro para quê, né? Ele virou ministro porque ele é importante para a presidência da República, ele é importante e tal, ou ele virou ministro para garantir não ser preso neste momento? Porque ninguém está dizendo que ele não vai ser preso.
Ninguém está dizendo que ele não vai ser processado, julgado e condenado. Não sabemos. Lá na frente, veja, o Supremo vai ter que decidir. Mas ele foi... A pergunta que não quer calar é se ele foi nomeado ministro para retardar este processo, para retardar uma possível decisão de prisão, certo? Como é que é isso, né? Então, ninguém disse, olha, ele não vai ser processado. Nós não sabemos. Existe uma denúncia que está nas mãos dos procuradores da República e que agora vai ser remetida ao Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República vai ratificar essa denúncia, vai encaminhá-la ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se recebe esta denúncia ou não, porque agora, se Lula é ministro, ele tem prerrogativa. E lógico que vai surgir uma questão de ordem a ser discutida antes da decisão de recebimento da denúncia. Que questão de ordem é essa? Veja, se a posse de Lula como ministro deve ou não ser encarada como fraude processual, ok? A diplomação, gente, diz respeito a membros do Congresso, a cargos cargos eletivos, né? Então, a figura da diplomação é quando você tem um cargo eleito politicamente, assim, por meio do voto, tá? Então, no caso dele, é a posse. A discussão se dá entre o momento da posse, portanto, hoje, ou o momento da publicação da posse, tá? Essa é a nossa discussão principal aqui em relação ao momento em que ele passa a ter prerrogativa. Então, é o ato de posse ou a publicação da posse no Diário Oficial, certo? Mas, então é entre hoje e amanhã, de qualquer forma. Fato é que ele passando a ser ministro, isso tem que ser encaminhado ao Supremo. A denúncia vai ser encaminhada ao Procurador-Geral da República, para que ele ratifique ou não essa denúncia. E o Supremo, então, vai decidir sobre receber ou não essa denúncia, né? Mas antes, e aí nós temos que nos lembrar disso, de decidir sobre isso, o Supremo Tribunal Federal vai instaurar uma questão de ordem. E essa questão de ordem é, eu vou reconhecer Lula como ministro, alguém que tem prerrogativa, ou eu vou considerar a tese da fraude processual. Então, nós não sabemos o que o Supremo vai decidir, ok? A questão toda é a seguinte, sobre a prerrogativa de função, o Supremo tem proferido decisões bastante instáveis nos últimos anos, digamos assim. Não sei se o Yuri concorda comigo, mas existem muitas, eu já vou falar sobre as imunidades, fica tranquila. Então, existem muitas, diferenças entre as decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal. Bom, então vamos explicar isso basicamente assim. Num primeiro momento, antigamente, muito antigamente, vejam, se o crime tivesse sido praticado durante, calma, eu já vou falar sobre a Carmen Lúcia, sobre a ação penal 396, depois da ação penal 396 tem outra muito mais importante, marcante, 2014, ministro Barroso, o relator, eu vou falar também sobre essa ação penal, tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, reparem para a gente entender, lá atrás, muito tempo atrás, né, o entendimento era o seguinte, que se o crime tivesse sido praticado durante o exercício da função, mesmo depois do final do exercício funcional, seria mantida a prerrogativa. Isso antes da Constituição de 88. Havia, inclusive, uma súmula, a súmula 394 do Supremo Tribunal Federal. Quando veio a Constituição, de 88, a Constituição de 88 passou a atribuir a prerrogativa e o entendimento passou a ser de que a prerrogativa não é da pessoa, que a prerrogativa é da função. Então, no momento, eu já falei, gente, sobre as gravações, já falei sobre a questão da desvio de finalidade, depois a gente assiste de novo o vídeo, tá? Então, vejam, quando a gente tem a Constituição de 88, quando surge a Constituição de 88, a Constituição de 88 implica ou acarreta uma mudança de posicionamento. E se passa a entender que a prerrogativa é da função e não da pessoa. Então, perdeu a função,
perdeu a prerrogativa. E aí o Supremo Tribunal Federal cancelou a súmula 394. Beleza, por causa do cancelamento dessa súmula, eu costumo dizer assim, poxa, nós vimos tantos processos, nós vimos ser processado o juiz Nicolau dos Santos Neto, e o Debrando Pascoal no Acre, José Alexandro, um monte de processos de deputados, senadores, juízes, enfim, de pessoas que tinham praticado o crime durante a função e que tinham perdido a função. Então, cancelada a função, perdeu a prerrogativa. Foi cancelada a súmula 394. E aí, o que acontecia? O processo estava tramitando no órgão para o qual o indivíduo tem a prerrogativa, e aí o que acontece é que o cara perde a função por qualquer motivo, o Supremo dizia, não, tem que descer para a primeira instância. Isso significa apenas que o processo vai continuar a partir de onde parou, né? Na verdade, todos os atos praticados no órgão lá em cima, no tribunal, são válidos. E o processo continua dali para frente. Aí, uns 5 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, mais anterior ao caso que a Carmen Lúcia julgou, surgiu uma situação em que o indivíduo, ele renunciou quando a sessão de julgamento foi marcada. Então, era um senador, um deputado federal, ele estava sendo processado no Supremo Tribunal Federal, mas era um crime doloso contra a vida. E ele estava sendo processado no STF, e o STF, então, tinha decidido que, perdendo a função, perdia a prerrogativa. E aí ele viu que a coisa não estava muito boa para ele, sabe? O processo tinha demorado muitos anos e, finalmente, foi marcado o dia do julgamento. E aí, quando foi marcado o dia do julgamento, e ele viu que não estava nada bom para o lado dele, ele pegou e renunciou ao cargo. Ih, parou de coraçãozinho. Mostra coraçãozinho aí, gente, que eu preciso saber se está funcionando isso aí, se não está, se travou, se não travou. Eu preciso de coraçõezinho. Sem coraçãozinho significa que está travado. Então, algum coraçãozinho surge, eu preciso de mais. Vamos lá. Mostra para mim aí. Então, o que acontece, gente? O que aconteceu foi o seguinte. O Supremo, naquela ocasião, entendeu o seguinte, que ele não podia ser incoerente. Perdeu a função, perdeu a prerrogativa. Ele tinha cancelado a súmula 394 e decidiu isso nesse caso. 1 ano e pouco depois, surgiu um novo caso em que o julgamento teve início. E aí, no meio do julgamento, um ministro pediu vista, e aí o deputado, durante o pedido de vista do ministro, renunciou. E aí, quando ele renunciou, veja só, o Supremo pensou assim, poxa, peraí, nesse caso, o julgamento já teve início, os ministros já começaram a dar seus votos e tudo mais, vou prorrogar a prerrogativa. Beleza, e prorrogou a competência do Supremo. Então, são decisões antagônicas e muito próximas, uma muito pertinho da outra. Depois disso, vários casos, ainda bem, gente, coraçõezinhos me ajudam, porque coraçõezinhos, eles mostram que vocês estão aí, que não caiu, pelo amor de Deus, façam isso, tá? Então, vejam, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Supremo estava decidindo cada caso de um jeito. E aí, a ministra Carmen Lúcia, naquela ação penal 396, certo, lá em 2010, deu um voto num caso específico, dizendo o seguinte, que quando é claro que o indivíduo renuncia para se esquivar do julgamento no Supremo Tribunal Federal, existe fraude processual. E que se havia fraude processual, ai de Londres, que coisa mais chique e linda. Fiquei muito feliz com essa. Londres realmente foi muito chique. Então vejam, o que a gente tem? Então a Carmen Lúcia decidiu isso na ação penal 396, que quando fica evidente que a renúncia ao mandato parlamentar, né, ocorre em razão de se esquivar do julgamento no Supremo Tribunal Federal, certo? Então, o que a gente tem é fraude processual. E que, havendo fraude processual, não se poderia o Supremo curvar a essa vontade, a esse ardil do indivíduo, e manteve a competência do Supremo, acontecendo aí uma prerrogativa, uma prorrogação da competência, a famosa perpetuatio jurisdictionis, ok? Então, a prorrogação
da competência, certo? Bom, então essa foi uma decisão de 2010 da ministra Carmen Lúcia. Mas mesmo depois da decisão da ministra Carmen Lúcia, lá na ação penal 396, o Supremo continuou dando decisões casuísticas. Cada caso ele julgava de um jeito, cada caso ele julgava de um jeito, cada caso ele julgava de um jeito. Aí, em 2014, presta atenção nisso, hein? Em 2014, na ação penal 606, vamos anotar esse número, ação penal 606, certo? No Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, numa situação que o indivíduo realmente renunciou ao cargo para poder perder lá a prerrogativa e o processo baixar para a primeira instância, o ministro Roberto Barroso levantou uma questão de ordem. E essa questão de ordem do Barroso, ela chega e diz assim, ela tinha que ser a seguinte argumentação, de que, na verdade, que bom, gente, fico feliz, de que, na verdade, veja, não era possível que o Supremo ficasse decidindo cada vez de um jeito, que era preciso, exatamente o caso do Natan Donadon. Então, que era preciso padronizar uma decisão para que se evitasse insegurança jurídica. E aí, quando é que se consideraria que a renúncia geraria fraude processual? Quando é que é fraude processual? E aí o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo essa questão de ordem, falando o seguinte, se o indivíduo que tem prerrogativa renunciar ao cargo durante a instrução criminal, o processo vai baixar para a primeira instância. Mas, se a instrução criminal já estiver finalizada, concretizada, e ele, no momento da apresentação dos memoriais, comunicar o Supremo, em vez de apresentar os memoriais, comunicar ao Supremo Tribunal Federal que ele já não mais exerce aquela função, aí, veja, realmente o processo desce. Então, se ele fizer isso até a apresentação dos memoriais, o processo vai descer para a primeira instância. Mas se os memoriais já tiverem sido apresentados, se a colheita de provas já tiver terminado, os memoriais tiverem sido apresentados, aí não, a competência do Supremo vai ser mantida, porque vai se entender que o indivíduo está renunciando apenas para evitar ser julgado pelo Supremo. Então, o Supremo criou esse marco, que é o artigo 8º da Lei 8.038 de 90, né? Então, ele criou o marco de que, se o indivíduo perde o mandato, se ele renuncia até a apresentação dos memoriais, e em vez de apresentar os memoriais, comunica que renunciou, o processo desce. Se ele renunciar depois disso, o processo fica no Supremo e é julgado. Então, existe o precedente da ação penal 396 e existe esse precedente da ação penal 606, certo? Do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas isso não decide ou não resolve o problema que nós temos aí em relação ao Lula. Porque, afinal de contas, a situação do Lula é o oposto, né? Ela não é o cara renunciou ao cargo, certo? O cara ganhou o cargo, né, para ter prerrogativa. Aí vem a outra questão. E aí vem a discussão. O que o Supremo vai decidir? Não sabemos o que o Supremo vai decidir. Mas vamos ser sinceros, né? O que se pretende? O que se acha aqui? O que a gente imagina? A gente imagina o seguinte, que o Supremo vai avaliar, e aí nós temos aí, a minha opinião pessoal, os ministros do Supremo devem estar lá pensando assim, o que nós fazemos, né? Nós queremos julgar o Lula ou não? Porque se a gente quer julgar o Lula, beleza, então eu vou dizer que a partir de agora ele tem prerrogativa e vou julgá-lo aqui nesta casa. Ah, não, eu não quero julgar o Lula não, é melhor deixar o Moro julgar, né? E tal, então eu vou entender que é fraude processual e vou devolver o processo para a primeira instância. Veja, porque tudo isso, gente, é uma inovação. Ninguém nunca passou por essa situação. Num primeiro momento, o Lula passa a ter prerrogativa e passa a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. O que, sinceramente, na minha opinião, não é ruim não. Não é ruim não.
porque ele perde o duplo grau de jurisdição, né? É uma das consequências de ser julgado no STF, ele perde o duplo grau. Agora, realmente, retarda possíveis ações em relação ao julgamento. O julgamento vai, evidentemente, ser atrasado um pouco mais. O Supremo vai ter que estudar essa questão das provas. Vai ter que decidir quem julga, se é o Theory, porque por conta da vinculação com a questão da Lava Jato, ou se o Theory vai entender que não é ele a relatar esse caso, porque ele pode entender isso, ele pode entender que o vínculo não é direto, que é melhor que seja redistribuído para um outro ministro e tudo mais. Então, gente, efetivamente, o que nós temos aí é uma incógnita sobre a possível decisão do STF. Fato é que é uma decisão que vai criar jurisprudência. Então, a nossa discussão agora não é mais perdeu a função, o que que faz? A discussão é ganhou a função para garantir a prerrogativa. Isso é fraude processual ou não? E quem vai decidir não sou eu, quem vai decidir não é você, quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente tem que esperar para verificar o que o Supremo vai fazer. Uma pergunta que todos fazem, e é razoável e tal, é se a Marisa e a família de Lula, o restante da família de Lula, se ela vai ser julgada junto com o Lula no STF, ou se vai ser julgada na primeira instância. Fato é, gente, que neste caso existe continência e conexão, né? E continência e conexão, elas na verdade implicam em unidade de processo e julgamento, certo? E essa unidade de processo e julgamento, obviamente, implicaria no fato de que o Lula exerceria sobre eles a vis atrativa. E eles seriam julgados no STF na forma, inclusive, do artigo 78, inciso 3º do Código de Processo Penal e da súmula 704 do STF. Então, que diz lá que a atração do corréu pelo réu que possui a prerrogativa não viola o juiz natural, o devido processo legal, a ampla defesa e tal. Então, de fato, pelas regras gerais de competência, vejam, nas regras de competência o que você tem se tem um réu com prerrogativa, ele atrai os outros para junto de si. Mas nós temos que nos lembrar de um detalhe. O artigo 80 do Código de Processo Penal estipula, dentre as possíveis hipóteses de separação facultativa, um processo com excessivo número de réus, não é isso? Um processo em que a complexidade probatória implique realmente na separação, réus presos, réus soltos, réus com prerrogativa, sem prerrogativa. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Theory, por exemplo, já tinha entendido anteriormente na Operação Lava Jato pelo desmembramento. Então, ele manteve somente os vínculos diretos da Petrobras com ele, redistribuiu os outros feitos entre os ministros, não é? E também mandou os réus que não têm prerrogativa para a primeira instância. Então, é provável, eu acredito, que se mantenha esse posicionamento por parte do ministro Theory Zavascki, se ele for realmente o relator. Nós não sabemos se ele vai manter com ele ou se ele vai redistribuir o feito. Então, nós temos realmente que esperar para saber qual seria a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito, né? Mas, realmente, se o Supremo entender que é preciso mantê-los junto com Lula, poderá acontecer isso, certo? O duplo grau de jurisdição, como norma supralegal, na verdade o Supremo não entende como garantia constitucional, muitos autores entendem como garantia constitucional, princípio constitucional, ou o princípio do duplo grau de jurisdição, mas o Supremo entende que é uma garantia supralegal, né? Na verdade, é uma das discussões em relação a essa questão das pessoas que não possuem prerrogativa de função sendo julgadas pelo órgão para o qual um dos réus possui prerrogativa. Então, a discussão seria essa, se eu não estaria violando o princípio do duplo grau de jurisdição quando eu atraio aqueles que não têm a prerrogativa para junto de quem possui, né? Então, é algo que muitos criticam e tal, mas o entendimento do Supremo é de que não há
essa violação, porque o Supremo entende que não é uma garantia constitucional, certo? Então, o Supremo, tanto é que a súmula 704 existe exatamente com essa finalidade. O Supremo só não menciona o duplo grau de jurisdição na súmula 704 porque ele não entende o duplo grau de jurisdição como um princípio constitucional, certo? Sim, o Nicolite defende o duplo grau de jurisdição e tal. Eu vou ser sincera com vocês, eu acho que, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Praticou o crime com quem tem prerrogativa, devia ser julgado junto com ele. Mas, veja, acho que a gente tem essa questão da possibilidade do juiz entender que, diante da complexidade da causa, diante da possível demora num processo em que há prerrogativa de função. E por que existe essa demora, gente? Essa demora na prerrogativa de função, nos processos que possuem prerrogativa, ocorre porque a gente tem que lembrar, eu vou falar já sobre imunidade formal, pode deixar. Então, veja, na verdade, a demora no julgamento perante os tribunais se dá porque, vejam, tudo bem, o ministro Teori, vejam só, o relator da Lava Jato, o relator da principal ação da Lava Jato, né? Ele pode muito bem sair de onde ele está e ir lá colher a prova testemunhal, sei lá, na cidade X, Y ou Z, lá em Curitiba, sei lá onde, né? Ele poderia fazer isso, mas ele não faz. Em geral, os ministros e os desembargadores, enfim, quando um processo corre com prerrogativa de função, toda a colheita de prova é geralmente feita através de cartas de ordem, né? Expedem uma carta de ordem para o juiz de primeira instância do local em que a prova tem que ser colhida, para que essa prova seja colhida, e depois isso volta para lá. Isso faz com que o processo realmente seja mais lento e tudo mais. Então, isso pode, obviamente, acarretar um constrangimento para alguns dos réus que não tenham prerrogativa. E, novamente, um processo com muitos réus é uma das hipóteses de separação facultativa prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal. Ana, e aí vem a pergunta que estão fazendo. O Lula tem imunidade formal? Não, o Lula não tem imunidade formal. Reparem, gente, a imunidade material e a imunidade formal são discussões afetas aos membros do Congresso Nacional, certo? Então, os deputados e senadores, e por extensão, os deputados estaduais, possuem imunidade formal. Os membros do Legislativo como um todo, sejam eles sejam senadores, deputados federais, deputados estaduais e também os vereadores, têm imunidade material, ou seja, por palavras, votos e opiniões, não podem ser processados por crimes contra a honra praticados no exercício das suas funções legislativas, ok? A imunidade formal é aquela necessidade de autorização da Casa Legislativa, né? Antigamente era autorização para o recebimento da denúncia. Com a emenda 35, passou a ser assim, o órgão para o qual aquele deputado, aquele senador tem prerrogativa, vai receber a denúncia e vai comunicar à Casa Legislativa que poderá assustar o processo, não é isso? Na forma prevista nos artigos da Constituição, certo? Então, o Lula não tem isso, ele não tem imunidade formal. E por que ele não tem imunidade formal? Porque ele não é deputado, ele não é senador. Só deputados e senadores, deputados federais, senadores e, por extensão, os deputados estaduais, por conta do artigo 27, parágrafo 1º, é que possuem imunidade formal. Ministros não têm, ok? Então, ministros têm prerrogativa de função, certo? Tranquilo, gente? Então, é aquilo, a gente tem que esperar para saber o que o Supremo vai decidir nesse caso. Nós não sabemos. O que nós estamos aguardando é se o Supremo vai usar a via reversa. Se o Supremo passou a entender que quando o indivíduo renuncia ao cargo para se furtar ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, o que você tem é fraude processual e ele vai ser julgado no Supremo de qualquer jeito, será que ele vai entender vai utilizar esse mesmo raciocínio no sentido oposto? Ou seja, o cara ganhou a prerrogativa, ganhou o cargo só para conseguir a prerrogativa. Isso é fraude processual ou não? A gente tem que esperar, certo? Para ver se é isso mesmo, né? E aí, gente, é lógico que a gente está esperando uma boa prova da OAB, né? Se eu acho que essa decisão demora, acho. Até porque, gente, tem uma outra questão importante aqui,
que a gente tem que levar em consideração. Quando o indivíduo é julgado por um tribunal, o processo não é um processo igual a qualquer procedimento. O procedimento a ser adotado quando o indivíduo é julgado no STF, no STJ ou nos tribunais inferiores, vejam, é o procedimento da Lei 8.038 de 90. E a Lei 8.038 de 90, ela prevê que o indivíduo tenha o direito de apresentar uma defesa preliminar escrita antes da denúncia ser recebida. Então, vamos imaginar agora o que vai acontecer, né? O Moro vai mandar tudo, as caixas todas, os documentos todos para o STF. E aí o STF vai abrir vista ao Procurador-Geral da República para ratificar a denúncia. Se ele ratificar a denúncia, beleza, aí agora vai ser designado um relator. Esse relator, ele vai ter que notificar o Lula, apresentar uma notificação ao Lula para ele apresentar essa defesa preliminar prevista no artigo 4º da Lei 8.038 de 90. E aí, só depois de apresentada essa defesa preliminar, que tem que ser apresentada em 15 dias, é que o Supremo vai decidir sobre o recebimento ou não da denúncia. Então, a gente não sabe se o relator, se o próprio relator, que lindo, desde o pretório, olha, muito tempo. Então, esse negócio, isso é atestado de idade, isso aí foi terrível. Então, veja, o que a gente tem é que pode acontecer do próprio relator entender por suscitar a questão de ordem. Então, a gente vai ter que esperar, enfim, para ver. Fato é que a gente tem que acompanhar detalhe por detalhe desse processo, né? Vamos gravar um Jus News sobre isso, podemos gravar um Jus News, acho que é importante, certo? Vou falar com o Renato sobre essa possibilidade, mas ainda que eu não grave, eu vou colocar esse vídeo, vou tentar colocar esse vídeo na minha página no YouTube e na minha página no Facebook, tá? Polícia Civil de Pernambuco, não, estamos esperando aí, né? Vamos ver como é que vai ser esse concurso. E eu ia falar do OAB, porque a prova do OAB no dia 3 de abril, né? E agora no dia 19 a gente tem a Super UTI. Lógico que a gente vai carregar um pouquinho nessa questão de prerrogativa. Acho que a prerrogativa é a bola da vez, por conta disso. Não sabemos se vai cair ou não, lógico, é tudo uma incógnita, uma bola de cristal, mas a gente tem que estar preparada enfim, preparado para responder questões de prerrogativa, porque a probabilidade é bem grande, tá? Teve uma publicação de, tá vendo? Já está nomeado Lula no Diário Oficial, então a data é realmente 16 de março de 2016, né? 16 de março, fazer o quê? Em Pernambuco, estaremos lá em Sobral, cidade lindíssima, com certeza, ainda não fui, lógico, mas estive há pouco tempo em Sousa, também no interior do Nordeste, fiquei encantada, tenho certeza de que Sobral vai ser a mesma coisa, e nós temos aí, ainda não temos previsão para o que pode cair em Pernambuco, mas a gente está controlando e nós vamos preparar um materialzinho para vocês de delegado de Pernambuco, com certeza. Se esse vazamento das interceptações não viola o sigilo, sim, eu acho que sim. Acho que o Moro não devia ter feito isso, vou ser sincera com você. Acho que isso pode acarretar uma discussão sobre violação de sigilo funcional e responsabilização dele, ele não podia ter liberado. Mas, enfim, ele fez, com certeza, aí é uma opinião minha, ele provavelmente fez essa divulgação dessa interceptação para garantir que alguém tome uma atitude em relação ao desvio de finalidade de que trata o Matheus no periscópio que ele gravou mais cedo. Vale dar uma olhada, tá? O pedido de preventiva. O pedido de preventiva vai ter que ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, obviamente, vai ter que primeiro discutir a questão da fraude processual, certo? Vou fazer uma transmissão para dica de prova de analista do MP, com certeza, estamos bolando algumas coisas para o MP do Rio, certo? Vou falar sobre isso. Na segunda no curso, vou falar tudo, fica tranquilo que nós vamos discutir, certo? Então, a preventiva, na verdade, gente, essa estratégia foi provavelmente para retardar a preventiva. Sim, eu sou professor de processo penal, né? Gravo processo penal no CERS, estou esperando vocês, certo? No Jornal Nacional diz que o Moro fundamentou tal ato na publicidade do processo. O processo é dotado de publicidade, mas a inviolabilidade do sigilo das comunicações é garantia constitucional também, né? Ele provavelmente vai entender que, enfim, o interesse público vai dizer tudo isso,
novamente nós vamos ter que discutir isso lá na frente. Mas isso não torna o ato, eu não acho que torne o áudio inválido. A prova me parece lícita. Ficou claro? Me parece lícita, certo? Curso de peças, se tem algum em aberto, tem o curso de prática penal, né? E o prática de juizado são 2 cursos do CERS, prática penal e prática de juizado, certo? Isolada para a área policial. Sim, as turmas de delegado daqui a pouco começam a ser desmembradas as turmas e começam a divulgar, de vender as aulas separadas. Queria aula minha no César Ariana, que explicou. A Ariana é professora de processo do trabalho, né? Eu sou professora de processo penal. São matérias bem diferentes, mas eu não sei nada de processo do trabalho, que tristeza, né? Mas assim, e nada, amor. Então, área processo do trabalho. Então, mas deu para você entender? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Não entendeu nada do que? Ari Cunha. Eu sou do Rio, sim, eu sou do Rio, mas às vezes eu tenho um sotaquezinho que eu sei lá de onde que aparece. Eu pego o sotaque dos outros com uma facilidade incrível, né? E trabalho não dá trabalho. Trabalho não dá trabalho lá. E para mim é uma tristeza, certo? Aulão presencial em Recife. Não, eu vou estar em Pernambuco, né? Nós vamos a Sobral e vamos para Fortaleza, para o Ceará, né? Sobral é no Ceará. E em Pernambuco a gente vai sempre para a gravação da segunda fase da OAB, eu vou para o finalzinho. Sim, eu fui ao Unisalesiano dar uma palestra. Araçatuba, sensacional, fui muito bem recebida, gostei demais dessa cidade, né? Vai ter um aulão no Rio para o Ministério Público do Rio, para analista processual, na véspera da prova, né? O STF poderá considerar material probatório, sim, todo material colhido pelo Moro, ele vai subir e vai ser analisado pelo STF, tá? Vai ser analisado pelo STF, sim. É só marcar, amor, que eu vou para Juazeiro com toda tranquilidade. Eu fui para Souza, parei nesse aeroporto de Juazeiro. Lógico que eu fiz questão de comprar uma imagenzinha de Padre Cícero para mim, embora fosse de madrugada. Mas, dicas para o OAB, nós vamos estar aí no Super UTI, né? Então, vale a pena assistir aí, acompanhar o Super UTI. Nós estaremos lá. Obrigada, gente, que vocês entenderam tudo. Brasília, gente, é só me levar, é só... Poxa, arruma aí o evento e tal, que eu vou com o maior prazer onde vocês quiserem. Em Bananal, se eu sou do PSDB, não. É melhor eu não falar nada de política, né? Enfim, mas vamos deixar claro que eu não sou do PSDB de jeito nenhum, certo? E eu não sou nem a favor de Lula, nem contra Lula. Isso aqui não é uma questão política, nós estamos falando sobre questões processuais, certo? Então, falando de processo penal, não de política. Melhor não meter política em nada disso, né? Então, o Cruzeiro em São Paulo, lindo. Se eu dou mais aula, dou muita aula. Eu gostaria de aparecer mais no Periscope, mas vocês estão vendo, aqui em casa a internet é muito ruim. Eu chego sempre muito tarde. Então, eu saio do estúdio às 10 horas, 10 e pouca, e chego aqui em casa por volta de 11h30 da noite. Aí eu vou comer, vou enfim, fazer minhas coisas, né? Chego em casa e tal. E aí demoro muito se ele pode ser preso depois das gravações de hoje. Sim, mas a prisão vai ser retardada por causa da situação do Supremo ter que decidir primeiro sobre se o Supremo vai ser competente ou não, tá? Então isso vai realmente atrasar, né? Vem pro Acre, gente, é só marcar que a gente vai. Nós todos do CERS, a gente adora viajar, a gente adora ir até vocês. Reparem, pra gente, obrigada, lindo. Então, pra gente, é muito importante o contato com o aluno, né? Porque a gente grava pra câmera. É legal, é ótimo, porque a gente alcança um número enorme de pessoas e tal, mas a gente sente falta também de encontrar vocês e tal. Por isso, se você passar por nós na rua, fala com a gente, chama, a gente gosta disso, tá? Tem gente que às vezes fica um pouquinho de vergonha e tal. Se eu acho possível o impeachment, eu acho que tem elementos para impeachment. Agora, se ficar caracterizado realmente essa questão do desvio de finalidade, isso é mais um argumento para o impeachment. E realmente o impeachment é algo que tem uma tendência de ocorrer. Acho que a nomeação de Lula para ministro não teve, a minha opinião pessoal, não teve apenas a função de evitar que ele seja preso e tudo mais. Acho que a Dilma ainda acha que ele é um articulador político forte e que isso talvez evite o impeachment. Mas a gente não sabe, né, se isso vai ou não acontecer. A gente tem que esperar, enfim, para
para ver o que acontece, né? Então, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho, porque... não, o Periscope é muito legal, eu também acho, mas eu fico um pouco preocupada, porque a gente nem sempre... Muita gente acha assim, professor, você não faz Periscope, né? Mas é porque a gente nem sempre consegue, num determinado horário, ter uma internet com facilidade, boa e tal, e que dê pra gente fazer isso, né? Mas a gente efetivamente tem a intenção de fazer sempre que possível, e toda vez que for realmente uma decisão importante, que a gente acha que vale a pena ser discutida, a gente vai estar aqui com certeza. Sim, a situação está ficando muito complicada com a questão política, isso é um problema sério, né? Que bom, linda, que bom, Luana, fico feliz, tá? Enfim, vou lá, gente, tá? Vou embora porque amanhã tem um dia cheio e tenho que viajar para Sousa, né? Para Sousa, na Paraíba, para Sobral, do Ceará, certo? Na sexta-feira de manhã cedinho a gente está pegando o avião. Então amanhã nós temos um dia cheio antes da viagem, certo? E aí estaremos lá. Quem não puder ir até lá para nos ver ou para acompanhar o Super UTI presencialmente, nós esperamos por vocês, pelo menos online, né, acompanhando as nossas aulas, tá bom? Durante o Super UTI, inclusive, né? Então, um beijo enorme, pessoal. Até mais. Vou lá, tá? Aula, eu vou tentar ver se eu agora gravo no celular e se eu coloco no Facebook, mas de qualquer forma ela fica 24 horas no Periscope disponível, tá? Um beijo, gente, 24 horas, certo? Yuri, um beijo enorme para você, amigo, tá? Valeu o convite, estamos sempre por aqui junto com você, tá? Um beijo.